Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 15. Título: O Papa não repreendeu os bispos portugueses. 1. Alguma comunicação social quis ver nas palavras do Papa Bento XVI aos bispos portugueses, proferidas por ocasião do encerramento da canónica visita ad limina, que todos e cada um deles têm periodicamente de lhe fazer, uma pública censura à Igreja que eles são e dirigem em Portugal. Os títulos sugeriam mesmo uma séria reprimenda do Papa aos bispos. Ora, que essa reprimenda seria mais do que justificada e oportuna, mesmo necessária, concordo plenamente. Aliás, até defendi e defendo que os nossos bispos residenciais, o que de melhor poderiam ter feito nesta sua visita canónica ao Papa, era chegar lá e depositar nas mãos dele as dioceses e assim resignarem todos a uma dos lugares que ocupam por nomeação dele, não por eleição das respectivas igrejas locais, às quais presidem no poder mais do que no amor fraterno, como braços compridos que são do próprio Papa e da sua Cúria Romana, as duas instâncias eclesiásticas que dominam absolutamente a Igreja Universal. Das suas decisões não há possibilidade de apelação para nenhuma outra instância, nem para Deus, porque elas se têm na conta de infalíveis e de máximos representantes de Deus na Terra, e liminarmente impedem que ela seja o que constitucionalmente sempre deve ser: Igreja de comunhão, Igreja de irmãs, irmãos. 2. Porque lá onde há poder, e poder sagrado, como é a hierarquia, não pode haver comunhão, não pode haver fraternidade, sororidade. Há superiores e inferiores, há chefes e súbditos, há os que mandam e os que obedecem, há cúpulas e base, há divisão, nomeadamente a desgraçada divisão entre clérigos e leigos. Ainda hoje dizer igreja é dizer hierarquia, é dizer os bispos e bispos residenciais. Os próprios clérigos, párocos, sobretudo, só são igreja enquanto se comportam como outros tantos alter ego dos bispos residenciais, que os nomeiam e desnomeiam sem que os chamados leigos, leigas, fiéis leigos, chama-lhes o Vaticano II, sejam tidos ou achados. 3. É por isso o que se pode chamar um desgraçado modelo de igreja, este que está em vigor não só em Portugal, mas em toda a parte onde há a Igreja Católica organizada e reconhecida por Roma. Um modelo totalmente à revelia inclusiva do próprio Concílio Vaticano II, para já não falar de Jesus e do Evangelho vivo que ele é. 4. Devo dizer que fiquei à defesa do que li e ouvi na comunicação social sobre as reprimendas do Papa aos bispos portugueses. As coisas poderiam não ser tanto assim como diziam os títulos, com algum sensacionalismo à mistura. Procurei por isso ter acesso ao texto integral do discurso do Papa e o meu pressentimento saiu mais que certo. O discurso do Papa é mais do que brando com os bispos e não chega a sair daqueles lugares comuns de circunstância que dizem coisa nenhuma, para que tudo fique como até aqui. 5. O Papa tratou os bispos como se fossem seminaristas de outros tempos, como catequizandos numa brevíssima aula de catequese em que ele foi o professor e o catequista. Autocitou-se várias vezes e à sua primeira carta encíclica numa afirmação de poder e de vaidade que humilha quem tem de a suportar em silêncio atento e reverente, como súbditos e vassalos diante do seu senhor monarca absoluto. Cito: a Igreja não deve falar primariamente de si mesma, mas de Deus. Fecha aspas. Sublinhou o Papa Bento XVI aos bispos. Mas depois foi da Igreja que ele falou. Pior, foi dele mesmo que ele falou. Como se Deus fosse ele, como se a Igreja fosse ele. 6.
São assim os monarcas com poder absoluto. O outro, outrora rei da nação ali ao lado, França, não disse sem rebuço l'état c'est moi? O Estado sou eu? Não foi tão longe Bento XVI a dizer a Igreja sou eu, mas deu-lhe as mesmas voltas e andou lá por perto. Ora, mesmo que a Igreja deva falar primariamente de Deus e não dela própria, quem da Igreja pode deixar de estar de acordo com esta asserção do princípio? Ainda aí é preciso matizar, dizer, e isso é muito mais importante, de que Deus é que a Igreja deve falar primariamente. 7. Porque há por aí muitas concepções de Deus que não coincidem e até estão nos antípodas do Deus de Jesus, o único de quem a Igreja deve primariamente falar, e mais do que falar, deve praticar. Porque um Deus que não é praticado não passa de mero conceito e, em última instância, de um ídolo imaginado e projetado por nós, nomeadamente os homens que estão em posições de poder e de privilégio, como é o caso do Papa e dos bispos residenciais. De Deus, o de Jesus, só se pode falar a partir das vítimas, dos pobres, dos povos empobrecidos, sob pena de falarmos de um ídolo, não de Deus. Só se pode falar descalços, como se diz de Moisés no episódio relato da sarça ardente. Não descalços de calçado, evidentemente, mas descalços de privilégios, descalços de poder, nomeadamente daquele poder que o dinheiro acumulado e concentrado e as ideologias religiosas sempre dão e que tornam fatalmente descriadores e caíns para os demais quem se deixa fazer por ele e por elas, em lugar de permanecermos homens, mulheres para os demais, como foi, é Jesus, o único homem que até hoje o foi integralmente, no meio de um cotidiano nos antípodas do cotidiano do nosso Papa Bento XVI. 8. Deus, só mesmo o de Jesus, não o do poder, seja o do dinheiro, seja o da Curia Romana e do Papa Bento XVI, que a ela preside, seja o dos bispos que são nas dioceses os seus braços compridos. Deus, só mesmo o do reino, reinado de Deus, que urge edificar na história a ordem mundial à medida dos povos, de todos os povos, sem exceção, onde a economia seja fraternidade e sororidade praticada todos os dias, inclusive com a natureza. 9. No seu discurso, o Papa ainda chegou a falar de eclesiologia de comunhão, como aquela que o nosso século XXI espera ver aí concretizada, mas não passou de um mero conceito mais, porque enquanto dela falou, fê-lo como Papa-chefe de Estado e como Papa monarca absoluto. Ora, assim, é impossível uma eclesiologia de comunhão, só uma eclesiologia de vassalos, de superiores e inferiores, de Papa, cardeais, congregações romanas, bispos residenciais, cúrias diocesanas, cônegos, monsenhores, párocos e finalmente leigos. E dentro da multidão dos leigos, uns furos ainda mais abaixo, as leigas. 10. Ou já esquecemos que as mulheres católicas estão impedidas pelo Papa e pela sua Cúria Romana, não por Jesus e o Evangelho, de serem plenamente igreja, já que lhes está vedado um sacramento, precisamente o que dá acesso aos ministérios ordenados, o que significa que elas nunca podem ser presbíteras, bispos, muito menos bispo de Roma, que é simultaneamente Papa da Igreja Universal. 11. Acreditem no que lhes digo. O Papa não repreendeu os bispos, nem podia. Só o podia fazer se ele próprio começasse por renunciar ao trono papal, ao cargo de chefe de Estado do Vaticano, ao cargo de chefe-mor da Cúria Romana e ao poder de monarca absoluto de que dispõe escandalosamente na Igreja Universal, inclusive sobre os próprios bispos residenciais.
A repreensão que poderia fazer-lhes nem seria de palavras, mas de gestos reveladores de uma decisão tomada livremente por ele, a de desistir de Papa, para ser simplesmente homem de igreja, irmão universal, na peugada de Jesus. Uma tal decisão seria um sismo à escala do planeta que mudaria o nosso mundo de selvagem em humano, de humano em sororal fraterno. 12. Como não foi nada disto que o Papa Bento XVI fez, o que disse não passou de meras palavras de circunstância que não surtirão qualquer efeito nem mudarão coisa nenhuma na Igreja. E os bispos portugueses, de novo nas suas dioceses como hierarquia, continuarão a pensar e a comportar-se como se a Igreja local a que presidem fosse eles, tal como o Papa continuará na Cúria Romana a pensar que a Igreja Universal a que preside é ele. 13. Obviamente, assim não vamos lá. E até o Concílio Vaticano II será cada vez mais museu na história da Igreja. E Jesus, o de Nazaré, continuará aí cada vez mais travestido de Cristo sem corpo, um mítico Deus mais no panteão dos deuses, a canonizar e a abençoar esse desgraçado modelo de igreja hierárquica e clerical que temos e esta ordem mundial do dinheiro e do império que nos devora, o que porventura ainda resta em nós de humano e de solidário, por sinal, cada vez menos, aflitivamente menos. 14. Perante tanta descriação em curso, terão de ser as pedras a gritar, a levantar-se, a agir, a fazer a revolução. É por aí que passa a minha esperança e a minha paz. 2007, novembro 12. É o fim do capítulo 15 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja de Porto.